Está a carregar. Está 1 minuto. Já está. Tá. Podes começar, Afonso. Ok. Então, muito boa noite a todos. Dar as boas-vindas a esta atividade da JST de Ceia. Quero cumprimentar todos aqueles que estão a assistir agora em direto pelo Facebook da JST a esta nossa atividade designada Vencer a Pandemia, reflexões sobre a economia local e o turismo. A JST decidiu organizar esta atividade em moldes diferentes naquilo que é a nossa atividade política. Bem sabemos que estamos habituados a estar num espaço, a ouvir oradores, ao vivo, só que, infelizmente, com a pandemia, com o atual momento do país, levou a que a própria comunicação política também tivesse as suas modificações, as suas alterações, e a prova disto é este Zoom, onde podemos estar à distância a assistir a um debate de ideias, neste caso mais especificamente sobre Ceia, o Distrito da Guarda, e os reflexos da pandemia a nível da economia local e do turismo. Para esta atividade, a JST de Ceia convidou 4 oradores de enorme qualidade para virem falar connosco sobre esta temática. Apresento a Sara Santos, que é presidente do PSC de Ceia e tem como profissão dentista. Temos o Luís Seabra, que é o presidente da Associação Empresarial da Serra da Estrela. Lúcia Leitão, professora que trabalhou durante muitos anos e que deu aulas na área de turismo. E, finalmente, Carlos Peixoto, deputado pelo PSD na Assembleia da República. E para a primeira intervenção, convido a Sara para umas palavras, não só, digamos, na qualidade de presidente do PSC de Ceia, mas também como dentista, como profissional que trabalha em Ceia, que no fundo venha também dar aqui dar o seu contributo e no fundo a sua experiência durante este período que temos estado a viver. E aí, Sara, se me permites, dava a seguinte sugestão. Por um lado, que falasse aquilo que foi o período do confinamento, como é que ficou a tua atividade, e depois, quando, no pós-confinamento, como é que conseguiste fazer a adaptação às novas regras e à nova realidade que temos estado a viver. Passo a palavra à Sara. Estão a ouvir? Conseguem ouvir? Olá, boa noite a todos. Antes de mais, queria agradecer ao Afonso por me ter convidado para participar nesta tertúlia. Dar-lhe parabéns pelo facto de estar a organizar este evento com maior consciência cívica, não é? Já estamos em período de pandemia e não fazer presencial e fazê-lo por Zoom. É sempre um gosto enorme trabalhar em conjunto com o Afonso e é claro que aceitarei sempre os convites para que os convites que ele me faça para participar nas suas atividades e da JST. Relativamente às outras questões que o Afonso me colocou, referentes à minha profissão, nós fomos uma das primeiras profissões a encerrar. Nós encerrámos ainda antes do estado de emergência por ser considerado que a medicina dentária seria uma área em que o nível da propagação, do contágio da doença seria dos mais elevados. O risco de contaminação rondará cerca de 80 e tal %.
Foi um período bastante difícil, nós estivemos encerrados desde dia 14 de março até dia 4 de maio. Foi uma altura conturbada não só para os médicos dentistas, mas para todos aqueles sócios-gerentes que na altura não tinham qualquer tipo de apoio, mas entretanto acho que isso foi alterado. De facto, nós não estávamos, não tínhamos sido permitidos, não era permitido abrirmos as clínicas, a não ser em circunstâncias de urgências e devidamente justificadas, não eram urgências só porque sim. Nós tínhamos uma listagem da Ordem dos Médicos Dentistas em que foram identificadas todas aquelas situações que de facto eram consideradas urgências e só poderíamos atender essas situações. Mas foi muito complicado, porque desde na altura, quando iniciou a pandemia, eu e talvez alguns colegas também, pelo menos eu posso falar por mim, todo o estoque que eu tinha de máscaras e de luvas, eu doei para instituições locais. E chegámos ali a uma dada altura em que já não havia material, nem a preço de ouro, portanto o preço do material disparou muito, mas nem a esse valor se conseguia arranjar material. Agora, atualmente, já vamos conseguindo adquirir a um preço mais acessível, mas nada tem a ver com o preço da realidade pré-Covid. E de facto houve ali uma dada altura que era muito difícil mesmo em situações de urgência nós irmos trabalhar, porque não tínhamos material nem com valor muito elevado. Entretanto, agora no período pós-confinamento, no início, logo assim que pudemos abrir as clínicas, foi uma afluência muito grande de pacientes, porque, claro, as pessoas já andavam com algumas situações que não eram urgência, mas que queriam que fossem resolvidas. Houve um volume de afluência maior. Entretanto, as coisas agora estão a tender a estabilizar, a decrescer um pouco. Acho que as pessoas agora estão a começar a sentir os efeitos no confinamento e de termos estado parados esse tempo todo. Não sei se as coisas irão, e depois temos o Luís que vai falar de uma forma mais abrangente. Não sei se o resto do comércio começa agora a notar essa estagnação e esse decréscimo da afluência, ou se será só na parte da medicina dentária. Creio que não, e que esperemos que as coisas melhorem, de facto, mas não sei se será assim para breve. Mas, sim, ainda sobre a parte do confinamento, para nós foi um período muito, muito complicado. Vamos ver. Também me tinhas falado para falarmos do investimento, para te falar do investimento que tivemos que fazer para reabrir os nossos espaços. Esse foi outro custo adicional que nós tivemos e que se veio a refletir também depois, obviamente, nos preços que tínhamos estabelecidos anteriormente e que temos agora. Porque saiu um plano específico para a parte da medicina dentária com os requisitos que teríamos que ter para iniciarmos novamente a nossa atividade. É óbvio que a nossa atividade já era uma atividade muito cuidada, não é? Isto do Covid veio reforçar uma ou outra coisa, mas o nosso setor não é um setor que exige muita higiene, muito cuidado no atendimento aos nossos pacientes. Portanto, as clínicas dentárias são, de certo, dos locais mais seguros que se podem frequentar no momento. Já o eram e agora são e vão continuar sempre a ser. Mas tivemos que fazer várias alterações, tivemos que criar salas de isolamento, tivemos que colocar barreiras físicas nos balcões, álcool gel, como todos, não é? Normal. Tivemos agora as pessoas, pelo menos lá na clínica, ninguém entra sem avaliar a temperatura,
desinfetar as mãos com um dispensador de álcool gel, daqueles que já estão preparados para serem utilizados com o pé, calçarem uns dispositivos nos pés, uns copos-sapatos, têm que vestir batas para serem atendidos, e nós também trabalhamos de forma ainda mais rigorosa. Não é que antes não o fizéssemos, mas agora trabalhamos de uma forma mais rigorosa, mais cuidada, para nos protegermos não só a nós, mas para protegermos também o paciente. Nós agora a trabalhar parecemos quase uns astronautas. Não há ali uma pontinha que fique de fora. E tudo isso, além do decréscimo da afluência de pacientes, além disso, temos que juntar estes custos que antes não tínhamos e que agora passamos a ter. Portanto, até recuperarmos esses investimentos, ainda vamos ter que pedalar um bocadinho, porque o aumento que foi feito a nível de consultas não foi assim tão substancial. E diz-me uma coisa, em termos de apoios, houve algum tipo de apoio, quer estatal ou municipal? Sentiste algo desse ponto de vista? A nível municipal, houve o apoio que foi público às empresas, que foi o apoio à renda, e o Luís depois vai poder falar sobre isso mais a fundo, e o Compra em Ceia, que foram os vouchers que foram utilizados agora para que fosse reforçado, portanto, as compras no comércio local, e para que depois fosse também gasto o dinheiro que sai nesses vales também no comércio local. A nível estatal, o único apoio que houve foi do projeto do Adaptar, em que era um financiamento a 80% a nível dos equipamentos de proteção, mas não é suficiente para colmatar, não é o suficiente. Esse apoio vai dos 500 aos 5.000 euros para quem se candidatasse, já foi encerrado e esgotou muito rapidamente para quem conseguiu candidatar-se a ele, mas de facto não serve para colmatar tudo o que se passou. Não estou a ouvir. Vamos passando assim para outros oradores, e também no final também poderão existir perguntas, quer das pessoas que estão aqui a assistir, quer também de pessoas que possam colocar na caixa de comentários do Facebook alguma questão. E, portanto, Sara, muito obrigado pela tua intervenção e pelo teu contributo, já voltaremos a ti. E, assim sendo, vou passar a palavra ao Luís Seabra, que é o presidente da Associação Empresarial da Serra da Estrela e que, naturalmente, que é talvez das pessoas com grande autoridade para falar nesta matéria. E, portanto, basicamente, Luís, o que eu gostaria, e acho que todos os nossos telespectadores vão querer ouvir, é perceber, por um lado, aquilo que foi o impacto da pandemia a nível das empresas, na Serra da Estrela e em Ceia em concreto, e depois tentar perceber, na tua ótica, quais são, digamos, as medidas que devem ser tomadas, qual deve ser a atitude que se deve tomar para ultrapassar a atual situação que muitas empresas estão a viver como consequência da pandemia. Luís, tens a palavra. Boa noite a todos, cumprimento todos os presentes, moderador, em especial, neste caso, o Afonso, a quem envio um grande abraço e agradeço o convite, a honra de estar presente, e esperando que todos os que estão a acompanhar pelo Facebook acabem por ter aqui um bom fim de dia e que realmente o tema que estamos a falar seja bom e esclarecedor para com eles. No seguimento da tua pergunta, Afonso, vivemos aqui tempos difíceis a partir de março, as empresas realmente tiveram que fechar as suas portas, recorreram muitas delas diariamente à Associação Empresarial, com dúvidas, com questões, o que é que poderiam fazer, o que é que não poderiam, como é que seria quando fossem a reabrir. Quando tudo isso eram questões às quais nós íamos respondendo, há aquelas que dominávamos e que tínhamos informação, e a outras nós próprios estávamos perdidos porque não conseguíamos dar a resposta concreta, uma vez que também nós não as tínhamos ainda.
Portanto, o layoff, na minha opinião, chegou tarde. O apoio real dado pelo layoff mais tarde chegou, e para os gerentes dessas mesmas empresas mais tarde ainda chegou, porque numa primeira fase não estavam contemplados os sócios gerentes, mais tarde vieram a estar, e esse apoio também veio o apoio real, e aqueles que estavam, aquilo que estava a ser, que estavam à espera, que era a parte monetária, chegou muito tarde. Chegou tarde e criou, em muitas casas, endividamento. Numa segunda fase foram abertas linhas de crédito para as empresas para poderem reforçar as tesourarias e fazer face às despesas que iam caindo diariamente. Essa é uma parte que me preocupa bastante, porque as empresas tiveram acesso fácil ao dinheiro, e esse dinheiro vai ter que ser pago. E, portanto, suponho eu, e acho que não estou muito enganado, que na altura que esse dinheiro comece a ter que ser pago e os bancos comecem a exigir esses pagamentos, se as empresas neste momento ainda não estão bem, quando tiverem que passar a pagar esses valores ao banco, acho que pior ficarão. Portanto, um bocadinho no seguimento daquilo que a Sara dizia, e muito bem, nós tivemos, desde a reabertura dos comércios, aqui uma nuvem de oxigénio, porque realmente tivemos mais vendas do que aquilo que seria expectável. Também um bocadinho à boleia daquilo que é, já de outros anos, o mês de agosto, com a presença dos nossos imigrantes, quem muito contribui para que o agosto seja bom. Um bocadinho à boleia disso, e não querendo abordar muito do tema do turismo, porque sei que vamos ter a seguir quem melhor fale dele, também este ano o turismo contribuiu bastante para os meses de julho e agosto serem meses melhores do que noutros anos. Talvez porque vissem a realidade do país e percebessem que tinham aqui segurança a nível de saúde, tinham muito para visitar, e que o interior afinal também está no mapa e que tem muito para mostrar, e que o verão não são só praias de mar, mas também são praias fluviais, é a serra e tudo que nós temos aqui para as pessoas desfrutarem e usufruírem. Pronto, como eu dizia há pouco, a AES foi colaborando com todas as empresas que recorreram a nós com algumas dúvidas, peço desculpa, e com algumas dificuldades. Nas aberturas, nós também servimos de apoio a muitas empresas perdidas e sem saber tudo o que teriam que fazer e cumprir para poderem abrir novamente. Claro que essas reaberturas tiveram despesas acrescidas àquilo que já era o dia-a-dia de cada empresa, precisamente porque tiveram que se fazer munir de material de segurança para poderem ter segurança para quem lá está e para darem segurança àqueles que iriam comprar. Houve uma linha de apoio, a Sara já falou nisso, que abriu, mas que não foi suficiente, porque abriu e fechou em pouco tempo. Quem se candidatou e quem foi mais rápido teve alguma sorte, quem não o fez não teve, e teve que do seu próprio bolso pagar, como hoje ainda continua a pagar, esse material que, conforme todos sabemos, hoje custa 10, 15, 20, 30 vezes mais do que aquilo que custava antes da pandemia. Um bocadinho antes da reabertura dos comércios, e porque a Câmara de Ceia, à semelhança das câmaras do país todo, tem dinheiro disponível para as festas das cidades, para outros eventos que são normais de acontecer no verão, dando conta que não iriam ter que despender essas verbas, uma vez que essas festas todas foram anuladas, perceberam que iriam gastar esse dinheiro, e bem, e dou aqui os parabéns ao nosso município, naquilo que foi o Marketplace, que foi portanto, um site que foi criado com a maior parte das empresas do nosso concelho, onde as pessoas poderiam fazer as suas compras online e receber em casa tudo que comprassem sem custos. Isto se as pessoas que comprassem fossem do Concelho de Ceia, porque estes custos eram suportados pelo município.
tudo que fosse comprado pelo mercado exterior ao nosso concelho, aí teria que ser ou o lojista, isso dependia do negócio que fosse feito, ou o cliente final a suportar essa despesa. À parte disso, foi criado um programa chamado Compra em Ceia. As pessoas faziam compras no comércio local, preenchiam uma senha, e há concurso de 15 em 15 dias, numa tómbola, e eram sorteados 600 senhas, e cada pessoa recebia, isto acabou no dia 15 de setembro, 25 euros em compras no comércio local. Para não obrigar as pessoas a gastar os mesmos 25 euros no mesmo local, não era dada uma senha de 25 euros, mas sim 5 senhas de 5 euros. Portanto, as pessoas podiam ter que fazer compras em mais que um local e ou gastavam tudo de uma vez num só sítio ou podiam dividir aqueles 25 euros por mais que um comerciante. Funcionou muito bem, as pessoas ficaram muito satisfeitas. Talvez também por isso o aumentar das compras muito mais do que aquilo que seria expectável após as aberturas dos comércios. Portanto, parece-me a mim que foi muito importante esta ação e tão importante foi que já está a ser preparado para o Natal algo dentro deste género. Isto com o apoio da Associação Empresarial e da CLDS. Deram-nos também, através do município, apoio às empresas para o pagamento das rendas, suportaram o valor de rendas de 50% em alguns casos durante 2 meses. As taxas da água não foram pagas também durante 2 meses. Claro que tudo isto é importante, mas e não podemos pedir muito mais ao município porque tem um orçamento que tem que gerir. Pronto, andando aqui um bocadinho mais para a frente, acho que os nossos governantes têm que olhar de forma diferente para o interior, porque este arranque terá menos dificuldades numa cidade como Lisboa, como Porto, ou seja, Coimbra, estamos a falar do litoral, do que aquilo que é a realidade no interior. Portanto, nós precisamos aqui de apoios, precisamos que olhem para nós com outros olhos e realmente aquilo que são os impostos e a carga fiscal que nós temos no interior tem que ser diminuída face àquilo que são os clientes que nós podemos ter à nossa volta e aquilo que são os clientes que estão no litoral. Portanto, quem aqui quiser vender metade daquilo que se vende em Lisboa ou no Porto ou em qualquer cidade litoral tem que trabalhar o dobro ou o triplo e mesmo assim não é suficiente. Tivemos hoje uma triste notícia, eu ia falar neste assunto, mas enquanto a reunião começava e não começava, eu tive uma primeira informação de manhã, triste, que a A23 seria uma das estradas onde as scooters iriam ser reduzidas para os habitantes dessa região e que os habitantes que estavam dependentes da A25, isto falando do Distrito da Guarda, continuariam a pagar os mesmos valores de scooters que pagamos diariamente. No entanto, li há uns minutos atrás, espero que seja verdade, que afinal nós também fomos contemplados e que a A25 é um dos troços onde irá haver redução do valor nas scooters para os habitantes do distrito. Espero que seja verdade e que amanhã não esteja novamente a queixar-me que afinal foi uma falsa notícia. O que é que eu poderia dizer mais? Posso dar aqui também um exemplo real, o meu, que não tive direito portanto, a layoff, não pelo negócio do gás, não falo por isso porque o negócio do gás manteve-se estável, mas pelo negócio do posto de abastecimento, onde temos 4 funcionários e onde no dia-a-dia poderia haver algum movimento, até mais que o normal, de muita gente, mas isto muito à boleia dos cafés, das pastelarias e de muita coisa que fechou, e as pessoas utilizavam o posto de abastecimento para compra de tabaco, para tomarem café e pouco mais. Portanto, aquilo que é a essência do posto e aquilo que é a vida do posto de abastecimento, que são os combustíveis, tivemos quebras na ordem dos 50% a 60%. À boleia das vendas do tabaco, que deixam pouquíssima margem para o nosso negócio,
a faturação não baixou assim tanto, porque eu passei a vender 10 e 15 ou 20 vezes mais tabaco que o normal. E isso é faturação, e o que interessa é a faturação, e não interessa aqui, nem interessou aos nossos governantes aquilo que era o lucro real da empresa. Interessou sim a faturação. Portanto, era importante que percebessem aquilo que as empresas estavam a lucrar até uma determinada data e aquilo que passaram a lucrar. Porque no meu caso concreto era uma faturação enganosa, porque aquilo não era lucro para a empresa e isso não nos deu direito ao tal layoff e criou-nos bastantes dificuldades. Durante muito tempo, nos primeiros meses, março, abril, maio, um bocadinho ali de junho, ainda eu e muitas pessoas desta terra trabalhámos em colaboração com um indivíduo que com certeza todos ouviram falar, que foi o Zeca das Viseiras, que eu queria aqui deixar os meus parabéns mais uma vez publicamente, porque fez milhares e milhares de viseiras numa fase inicial para o nosso concelho e numa segunda fase para o resto do país e até para muitos países da Europa. Acreditem ou não, sem custos. Portanto, ele suportou esses custos, teve apoios de algumas empresas, não muitos, e ele próprio suportou esses custos. Foi homenageado e bem, teve uma campanha de mérito dada pelo município no feriado municipal, e é uma pessoa que eu considero muito há muitos anos e que nesta altura e depois de tudo que se passou mais terei que considerar e aqui lhe deixo os meus parabéns publicamente. Não tenho assim muito mais a dizer, não sei se o Afonso tem alguma pergunta para mim, que queira ver mais alguma coisa esclarecida. No entanto, eu aqui continuarei, se não for agora, será mais tarde para esclarecer. Luís, muito obrigado pela tua intervenção e pelos excelentes contributos que deixaste aqui. Com certeza que vamos falar mais daqui a pouco, vão surgir certamente algumas perguntas, pelo menos aqui das pessoas que estão aqui no Zoom, e convido naturalmente a continuar a assistir aqui à nossa atividade. E vamos, depois de falarmos de uma parte mais da área empresarial, agora vamos para o turismo, que é, sem dúvidas, uma das alavancas, quer do nosso concelho, do distrito, mas também da nossa região. E por isso eu passava a palavra à Lúcia Leitão para falar desta temática do turismo e que, acima de tudo, que abordasse a questão, primeiro no âmbito nacional, até chegarmos ao ponto relativo à economia, ao turismo local, e que, sobretudo, pensando aquilo que é o estado atual do turismo, e finalmente, à semelhança do que fiz com o Luís, saber que políticas, que medidas e o que é que podemos pensar naquilo que é o pós-pandemia para ultrapassarmos esta situação que vivemos. Por isso, tem agora a palavra. Muito boa noite, queria cumprimentar os meus colegas de painel, se assim se pode chamar, o Luís, a Sara e o Carlos Peixoto, agradecer ao Marco e ao Afonso a organização deste encontro, que é sempre muito importante, e dizer que gostei imenso de ouvir a Sara e o Luís, porque falaram de coisas reais, da sua experiência, do que se passa em Ceia. Fiquei também a saber coisas a partir deles. Sei que o Luís disse coisas muito importantes que eu tenho vindo a acompanhar, porque até tenho estado presente em algumas reuniões de Câmara. Ainda hoje foi um dos dias em que o Sr. Presidente falou do tal número de cupons que foram vendidos, tanto da importância do compra em ceia, mas pronto, eu vou tentar então agora ir para a área que de algum modo posso contribuir melhor. Não tanto com exemplos tão concretos como o Luís e a Sara apresentaram, porque são empresários, porque estão no terreno, mas daquilo que eu acho que a pandemia pode trazer ao nosso concelho, à nossa região, se calhar negativamente, isso toda a gente espera, mas se calhar positivamente. Vamos ver. Eu não vou dar receitas, mas vou se calhar levantar dúvidas, pôr questões que quem nos venha a ouvir
e que são naturalmente os agentes do turismo da nossa terra e da nossa região, talvez sirva para eles refletirem e a partir daí definirem algumas estratégias que são naturalmente necessárias. Portanto, a minha abordagem vai por aqui. Portanto, muito obrigada. Vou tentar ser breve e antes de responder às perguntas que o Afonso colocou, acho que valia a pena dizer 2 ou 3 coisas enquadrando a questão da pandemia e a questão do turismo. Começar por dizer que a pandemia é um problema que afeta todos os países do mundo, de todas as latitudes e em todas as estações do ano, o que eu acho que no princípio não era muito expectável e isso agudiza naturalmente a situação e que ainda por cima, depois destes meses todos, teima em não abrandar. E essa é que é de facto naturalmente o grande medo e a grande preocupação. Em relação a esta situação e ao turismo, o turismo vai sofrer os maiores impactos que pode sofrer, uma vez que é uma atividade, como todos sabem, que lida, é muito transversal, lida com muitos setores, quer a montante, quer a jusante, e portanto tudo o que acontecer ao turismo repercute-se em setores a montante e em setores a jusante. É uma atividade que está presente na maioria dos países. Eu quero dizer que se há países no mundo que dependem do turismo numa percentagem menor, baixa, há países no mundo que dependem quase na totalidade da atividade turística e, portanto, esta dependência é brutal. Depois, o turismo é uma atividade eminentemente espacial, quer dizer que gera fluxos, só existe se houver mobilidade, ou seja, a ligação entre as áreas emissoras e receptoras, e naturalmente que a pandemia vai pôr em perigo essa mobilidade. Enfim, a pandemia vai ter impactos negativos que serão sentidos em todos os países, de forma diferente, naturalmente, de país para país e de região para região. Ou seja, se eu pensar nestas questões à escala internacional, a primeira coisa que eu penso é que o turismo ou a pandemia vai isolar os países, os emissores e os receptores, pondo logo de imediatamente em causa, por exemplo, as grandes companhias de transporte, seja aéreo, seja rodoviário, seja marítimo, seja ferroviário, as grandes cadeias hoteleiras, as grandes linhas de restauração, as visitas às grandes atrações por esse mundo fora, ou seja, são impactos inimagináveis. Se pensarmos à escala nacional, vamos pensar, por exemplo, em Portugal, eu penso que um dos efeitos graves da pandemia é que pode agravar as assimetrias que nós já temos entre as regiões mais desenvolvidas, mais urbanizadas, mais populosas e as regiões menos povoadas, as regiões rurais, ou até aquelas que dependem mais do turismo, como é o caso do Algarve. Há pouco o Luís dizia que era o interior, e eu gostaria de desmistificar que Ceia, a Guarda, não somos interior. Estamos a pouco mais de 100 km do mar. Portanto, não podemos justificar tudo pela questão do interior. Bom, falando agora, que é o que nos interessa mais, da nossa escala, ou seja, a nossa comunidade intermunicipal ou mesmo o nosso concelho. E para entender o que é que o turismo, em que é que o turismo pode afetar a nossa região, não só negativamente, mas como espero, pode até ser positivamente, já vamos ver porquê. Eu gostaria de dar uma ideia para quem nos ouvir de outras partes que não são do concelho, o que é a nossa região. A nossa região é uma região para a qual se pode viajar facilmente, não direi, mas em automóvel, a partir das várias regiões de Portugal, individualmente, em famílias, sem usar os transportes coletivos. É uma região, é verdade, de baixa densidade, pouco populosa,
com pequenos aglomerados urbanos, e isto é importante a tomar em conta para depois vermos a questão da pandemia, é uma região que tem uma oferta de modalidades de alojamento de pequena capacidade, como o turismo rural, o alojamento local, e isto também é muito importante para o que vamos ver a seguir, e sobretudo é um destino pouco massificado e, ao mesmo tempo, com grandes atrativos, seja do seu património natural ou do património construído, ou histórico. Há pouco o Luís ia falando já um pouco destas riquezas, e é verdade. Ou seja, perante estas características da nossa região, eu quase me atrevi a dizer que temos condições que podem ser benéficas para o turismo numa época de pandemia. Isto parece um contrassenso, mas é verdade. O que eu quero dizer é que nós podemos ter regiões, características, condições que nos tornem competitivos em relação a outros destinos portugueses que não têm exatamente estas características. Em todo caso, e esta é uma parte que eu considerar, é que alterações é que podem estar a acontecer em virtude da pandemia. Já sabemos que durante o confinamento o número de turistas que chegaram desapareceu ou diminuiu substancialmente, não existiu, mas agora pode haver uma retoma desse turismo. Mas pensemos o seguinte, turistas mais idosos, por exemplo, isto eu disse há pouco que não queria dar receitas, mas queria levantar questões para que sejam refletidas. Por exemplo, os turistas mais idosos muitas vezes visitavam a nossa região e outras na época baixa, o que muito contribuía, por exemplo, para diminuir a sazonalidade do turismo em Portugal. E a pergunta que eu deixo é, em relação a nós, o que vai acontecer com esses idosos? Virão? Permanecerão? São uma população mais fragilizada, de maior risco? Vamos ver. Mas há mais. Turistas, por exemplo, que na época baixa, ou mesmo em qualquer estação do ano, faziam umas escapadinhas, como nós dizíamos, cá dentro, e agora vai ser cá dentro. Essa situação vai beneficiar ou prejudicar? Vai existir ou vai desaparecer? Eu volto a repetir, com as condições que o nosso destino tem e pode melhorar, nós podemos exatamente ser um dos destinos preferidos para essas escapadinhas de qualquer região do país. Acho que nem tudo pode ser mau, nem tudo vai ser mau. Por outro lado, os turistas de hoje não procuram um destino só para dormir e para comer. Essa ideia do alojamento e do restaurante é muito redutora. Hoje qualquer turista quer viver experiências, quer ter contactos, quer conhecer atividades, coisas novas. Ou seja, o desenvolvimento de atividades é fundamental para um destino atrair o turista. Quando eu ouço dizer em Ceia, o número de hotéis, aumentou, o número de camas aumentou, eu fico realmente um bocadinho aborrecida, porque isso não diz do que é o turismo na nossa região. Então, perante a pandemia, eu deixo uma pergunta. Essas atividades, essas experiências chamadas co-criativas, ou seja, em que o turista participa ativamente com os residentes locais, por exemplo, numa experiência de enoturismo, gastronómica, etc., vai desaparecer, vai sofrer com a pandemia? Seguramente em certos destinos, sim, vai sofrer. E no nosso destino? Tem que sofrer? Essas atividades terão que desaparecer? E com isso, um outro aspecto muito importante, que é aquela ideia de o consumidor turístico passará a ser menos coprodutor, ou seja, ele participar da produção daquilo que vai consumir. Ora, também aqui, com a pandemia, ele poderá ter tendência a ter uma atitude mais tradicional, mais passiva, ou seja, não procurar essas experiências. Ou virá. Ou seja,
Ou será que nós não temos condições ou não podemos criar condições para que essas atividades, para que essas circunstâncias não continuem a existir ou até não aumentem? Bom, eu quando falo disto, estou a pensar, como o Luís é capaz e a Sara de estarem a pensar, por exemplo, da transumância, por exemplo, de ir ver e contribuir e participar na feitura do queijo, ir a uma matança de porco. É isto que são as tais experiências co-criativas e que eu realmente tenho medo que desapareçam com a pandemia, mas que acho que temos condições para não. E para isso é fundamental uma questão que também já a Sara levantou, a questão da segurança. E eu não tenho dúvida que a percepção da segurança e da higiene estão a ser cada vez mais valorizadas. E nós, se queremos um destino mais atrativo e não queremos sofrer tão gravemente os efeitos da pandemia, temos que pensar nessa segurança. E para ter essa segurança são necessárias várias coisas. Primeiro, ter um destino como nós temos, que eu já disse, pouco massificado, com uma oferta, tal. Temos. Se nós tivermos uma comunidade receptora que seja exigente consigo própria, se tivermos turistas que cumpram as regras exigidas, eu penso que estamos em condições de ter e de permanecer com essas atividades. Podemos oferecer isso. Eu ainda ontem me lembrava do seguinte, aquele selo Clean and Safe, que é utilizado já em muitos campos do turismo. Porquê é que o Turismo de Portugal ou as entidades competentes não pensam num selo desses para as questões de segurança no período pós-pandemia? Lembrem-se de uma coisa. Há uns anos, quando a ETA fazia os maiores distúrbios em Espanha, quando toda aquela instabilidade política se verificou no Norte de África, quem é que ganhou com isso? Portugal ganhou muito com isso. O que eu quero dizer é que se nós tivermos um destino seguro, com todas as características que eu há pouco referi, nós podemos exatamente ser preferidos em relação a destinos até semelhantes ao nosso, mas que não tenham exatamente estas características e esta segurança bem assinalada. Ou seja, eu queria dizer o seguinte, se as atividades que os turistas procuram para terem essas experiências se morrerem, o período pós-pandemia fica comprometido durante muito tempo. Pelo contrário, se nós conseguirmos que essas atividades se realizem, naturalmente adaptadas, reinventadas, recriadas, eu tenho a certeza absoluta que criamos uma boa primeira impressão e com isso fidelizamos a clientela e essa clientela foi de pandemia e irá ser naturalmente pós-pandemia. E isso é, em vez de um impacto negativo da pandemia sobre o turismo, poderá passar a ser um impacto positivo. Eu queria acabar, porque já vi que já falei demais, e queria só dizer, leio-vos aqui 4 ou 5 pontos. O que eu acho que os chamados stakeholders da região, do nosso conselho, têm que fazer. Têm que lidar da melhor forma com a pandemia. Não se pode ser permissivo. Temos que ter uma oferta de segurança, de qualidade, de conforto e bem estruturada. Não basta ter só os hotéis. Temos que reinventar aquelas atividades com menos contactos. Isso é fundamental. Temos que estimular a procura nacional e, se pudesse ser, até os nossos vizinhos aqui mais próximos, do lado lá, casar aqui estas inferioridades. Acho que podia ser benéfico, quer para nós, quer para eles. E temos que, para concluir, contar que as coisas vão andar lentamente, mas é para que haja uma evolução sólida da atividade turística. Muito obrigada, espero ter contribuído para alguma coisa e se quiserem agora pôr dúvidas é mais fácil de responder. Muito obrigada. Muito obrigado pela excelente intervenção, que já vai, como sempre. Com certeza que a seguir, depois, no final das intervenções, vai haver perguntas e, portanto, nessa altura, depois colocamos as questões. Muito obrigado pela intervenção. E, para finalizar, vou dar a palavra ao Dr. Carlos Peixoto, que é nosso deputado
pelo PSD na Assembleia da República e na Casa da Democracia, no fundo é que nos transmita e que nos dê a sua perspectiva do trabalho parlamentar em tempos de pandemia e daquilo que, em geral, o PSD defende para relançar a economia e que, por último, num segundo tópico, se assim se pode dizer, que falasse e que desse a sua perspectiva em relação ao distrito e como o distrito pode ultrapassar os efeitos negativos da pandemia. Portanto, dou a palavra ao Dr. Carlos Peixoto. Muito obrigado, Afonso. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite e parabéns à JSC de Ceia pela iniciativa e demonstrando aqui que as juventudes partidárias, nomeadamente esta juventude partidária, é talvez a mais atuante e a mais ativa do país, serve para alguma coisa e serve, de facto, para tratar de assuntos importantes, ao contrário daquilo que se diz por aí, porque se pintam os partidos com cobras e lagartos. E, portanto, acho que é boa altura para deixar aqui um registro de agradecimento à JSD. Enfim, colocaste aí várias questões. É evidente que tudo aquilo que regulou as regras aplicáveis a esta pandemia são originadas pelo Parlamento. Passa lá tudo, muitas vezes com iniciativas próprias, outras vezes através de iniciativas do Governo que nós melhoramos, alteramos, aprovamos ou reprovamos. E, portanto, o Parlamento tem talvez o papel político e legislativo central em toda a gestão desta crise. E o que nós temos pela frente, de forma surpreendente, porque ninguém estava à espera disto, é um triplo desafio. Em primeiro lugar, é ultrapassar esta pandemia, esta doença generalizada que afeta, como foi dito e muito bem, todo o mundo, todos os países. Em segundo lugar, é enfrentar a crise económica e social que, entretanto, se gerou e que é profundíssima, tem impacto e consequências que ainda não estão totalmente medidas e que ainda podem vir a piorar. E, em terceiro lugar, gerir adequadamente os fundos comunitários, que são, no fundo, a grande receita para conseguirmos ultrapassar essa crise económica e social. Eu, sinceramente, tenho muito receio daquilo que está a acontecer. Nós não conseguimos prever o que vem aí, não sabemos se as coisas vão melhorar ou piorar e não sabemos se a Europa, o mundo e os países individualmente têm ou não têm capacidades de enfrentar esta crise. Aquilo que eu vejo é um ambiente psicológico muito adverso para ultrapassar esta questão. E isso acho que nos deve deixar a todos muito preocupados. É evidente que, como diz o ditado, não há mal que nunca acabe, ou não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. E, portanto, temos que confiar na ciência, em primeiro lugar, nos cientistas, que trarão uma vacina para enfrentar este problema. Até lá, temos que cumprir as tais regras sanitárias, o uso de máscara, o distanciamento social, e não podemos fazer muito mais do que isto, porque, de facto, estamos entregues a nós próprios. Eu quero dizer-vos que eu, agora no início deste ano escolar, fui visitar um liceu, uma escola secundária na Guarda, e fiquei estarrecido com aquilo que vi. Depois revi aquilo que vi já em Lisboa, já fora da escola, com um ajuntamento monumental de jovens, uns com máscara, outros sem máscara. E, portanto, por mais regras que se imponham, por mais cultura cívica que se transmita às pessoas, há sempre, digamos, um comportamento humano que é muito inimigo do cumprimento destas regras, porque elas próprias são desumanas. São desumanas. E, portanto, o que é que eu te posso dizer, Afonso? Foi o Parlamento
que aprovou as regras do layoff, cedo ou tarde, eu não consigo dizer isso. Trata-se de algo absolutamente inesperado e surpreendente. Houve aqui uma necessidade súbita de todos nós trabalharmos dias e dias a fio, quando muita gente, e ninguém diz isto. Nós também não queremos, nós políticos, parlamentares, não queremos os louros daquilo que fizemos porque estamos a ser pagos para isto, como outros também o fizeram, nomeadamente profissionais de saúde. Mas não houve semana, não houve dia nenhum da semana, no período de confinamento total, até de proibição de saída da residência de todos os cidadãos, que o Parlamento não funcionasse, e funcionou criando regras, desenhando regras em momentos muito difíceis, com enorme pressão, com uma rapidez impressionante, no sentido de regular a vida em sociedade. E, portanto, foi de lá que saiu o layoff, depois estendido aos sócios-gerentes, o regime das moratórias, que permitiu que entrasse algum arejamento e algum oxigênio nas casas e nas empresas. Como há pouco também foi dito, não sabemos o que é que vai acontecer quando o regime das moratórias, que porventura será estendido até setembro do próximo ano, acabar. O que é que vai acontecer às famílias e às pessoas, se têm ou não têm capacidade, digamos, de liquidação daquilo que, entretanto, se foi vencendo. Mas estamos em crer que até lá há de haver uma cura para este mal e toda a gente se vai capacitar e se vai preparar para entrar com ainda mais, digamos, mobilização, com mais coragem, com mais força, num novo ciclo das nossas vidas. E, portanto, foi também no Parlamento que surgiram regras que proibiram, por exemplo, os despedimentos por extinção do posto de trabalho, os despedimentos coletivos durante este período, a proteção dos trabalhadores independentes, enfim, toda a legislação que foi criada neste âmbito surge do Parlamento. As perspectivas para o nosso distrito, enfim, Afonso, o nosso distrito, digamos, está integrado num país. Geralmente, as zonas mais fragilizadas sofrem mais com crises globais. Os mais fortes podem enfraquecer um pouco, mas mantêm-se à tona. Os mais fracos, muitas vezes, afundam. Eu não sei medir, nem sei responder o que é que vai acontecer ao nosso distrito. Aquilo que eu sei é que há problemas no que diz respeito ao aumento da taxa de desemprego, que são muito maiores em zonas mais povoadas, mais densificadas, no chamado litoral e nas zonas metropolitanas, do que no nosso distrito. O nosso distrito há de ter uma redução, digamos, um aumento da taxa de desemprego, que é, apesar de tudo, residual relativamente àquilo que se passa noutros sítios. E, portanto, o nosso problema a esse nível está confinado. E confio, de facto, na capacidade dos nossos empresários, no fundo, em todas as medidas que estão a tentar revitalizar as empresas, em muitas propostas que estão a ser feitas por todos os partidos, inclusivamente pelo PSD. O PSD apresentou já, desde a primeira hora, aliás, não houve legislação relevante nesta matéria que não tivesse o contributo decisivo do PSD. Até porque, desde logo, o líder do PSD disse que seria cooperante com o país, não com o PS ou com o governo, mas cooperante com o país. E, portanto, tivemos uma atitude absolutamente responsável. E houve, de facto, aqui negociações a vários níveis entre os dois maiores partidos com representação parlamentar no nosso país. Mas, para além disso, o PSD já propôs, vai propor várias medidas, umas aprovadas, outras ainda, digamos, em apreciação por parte do governo, como, por exemplo, a redução das rendas dos espaços comerciais, a criação de um fundo específico para o apoio às pequenas e médias empresas, um reforço do capital do Banco de Fomento, a promoção, por exemplo, do turismo doméstico, com a dedução do IVA
em sede de IRS dos custos que as pessoas têm com alojamentos, com hotéis e com atividades similares. Enfim, o PSD tem estado muito ativo nesta matéria. Muitas vezes as coisas não chegam digamos, aos ecrãs de televisão, aos ouvidos das pessoas, mas ninguém pode ter dúvidas de que um partido, que é o maior partido da oposição, tem sempre uma posição muito proativa. Dito isto, há que ter também alguma sorte. Eu sei que a sorte dá muito trabalho, mas temos todos que confiar que a ciência vai resolver aquilo que nós ainda não conseguimos resolver. Vamos ter uma crise profundíssima pela frente, mas vamos ter talvez um maior envelope financeiro, não é talvez, vamos ter o maior, à nossa disposição, o maior envelope financeiro que alguma vez o nosso país teve na sua história recente. Nos próximos 6 anos vamos receber 58 mil milhões de euros, que têm que ser adequadamente geridos. E têm que ser geridos por forma a que as zonas mais desfavorecidas do nosso país, aquele chavão a que todos chamam coesão territorial e que poucos praticam, seja definitivamente trazido para, digamos, as prioridades do nosso país e dos nossos governantes. Eu não quero fazer política, sinceramente, Alfonso. Acho que não devemos fazer política com aquilo que está a acontecer. Agora, já temos que fazer política com a forma como gerimos estes fundos. E aí há divergências de fundo entre o PSD, o PS, entre a esquerda e a direita, se quiserem. Nós apostamos muito na reindustrialização do nosso país, na iniciativa privada, no digital, na economia verde, enfim, em tudo aquilo que consiga criar valor e que crie riqueza para o país. Já sabemos que o Estado, nomeadamente o Governo, o que está a fazer neste momento é aproveitar estes fundos todos que aí vêm para cobrir, suprir deficiências que ele próprio criou no Serviço Nacional de Saúde, que está absolutamente arrasado, e outro tipo de, digamos, de deficiências que nós temos porque não foram feitas reformas estruturais, e agora vamos aproveitar este dinheiro não para dar um passo em frente no país, mas para tentar tapar alguns buracos que foram criados desde 2015 por falta de coragem política e, se quiserem, até de ambiente político favorável à introdução dessas reformas. Há que ter esperança, vamos todos ter essa esperança e vamos todos ter crença e a convicção de que dentro de pouco tempo haverá uma solução científica para esta pandemia e podemos, daí para a frente, reerguer as nossas vidas. Muito obrigado pela sua intervenção, por excelente intervenção, mais uma vez. Aliás, tivemos 4 excelentes intervenções esta noite aqui na nossa atividade da JSD. E acho que foi importante percebermos a questão local e também aquilo que é a perspectiva nacional, a perspectiva, neste caso, do Parlamento, não é? De como ultrapassar o contexto e ultrapassar a atual crise. Eu agora daria a palavra, pelo menos aos que estão aqui a assistir no Zoom, se quiserem colocar alguma questão aos nossos oradores. Abro agora, digamos, o espaço de debate, não só também no Facebook, se houver alguma questão na nossa página que deva ser colocada, ou a outra pessoa aqui do Zoom. Pergunto quem é que quer colocar alguma questão aos nossos oradores. Marco? Estão a ouvir? Ok. Boa noite a todos. Pronto, felicitar os oradores, porque eu acho que o KJ, quando planeou isso, e sempre foi uma perspectiva do Afonso, foi conseguir juntar um grupo de pessoas que viessem de várias áreas, e acho que isso foi conseguido aqui hoje, e sobretudo conseguissem partilhar a sua visão sobre aquilo que aconteceu, que está a acontecer e que se pode melhorar no futuro. Tendo isso em conta, gostaria de
pegando nas intervenções que tiveram, gostaria de fazer uma primeira pergunta ao Luís, relativamente, quando o Luís fala na carga fiscal, da existência de benefícios da carga fiscal. Sei que o Governo tem apresentado alguns planos para a coesão territorial. Aliás, é uma das marcas do Governo Socialista, do António Costa, é precisamente combater as assimetrias e, sobretudo, a certificação, mas, de certa forma, e o Dr. Carlos Peixoto falou nisso, acaba por ser sempre o mesmo chavão político utilizado sucessivamente. Nós temos ouvido falar da regionalização, de medidas que os governos têm que apresentar para isso ser reversível e não ser uma medida que no futuro vai ser impossível de reverter. E queria perguntar ao Luís, quando ele falou em carga fiscal, por exemplo, o que é que ele se referia em concreto? Se ele tem alguma perspectiva, enquanto representante do comércio local da Associação de Empresários de Ceia, e também sendo ele um comerciante local de Ceia, se tem alguma ideia de medidas que poderiam beneficiar os comerciantes chineses, mas também, de certa forma, os comerciantes portugueses do interior, do comércio local. Por exemplo, se a redução do IRC para o comércio do interior, neste caso, benefícios fiscais à interioridade, seria uma estrutura a aplicar para combater essa competitividade aguerrida entre o litoral com melhores plataformas e melhores infraestruturas e o interior. E a partir desta pergunta para o Luís, e pegando no ponto das infraestruturas, era a pergunta para a doutora Lúcia Leitão, porque a doutora Lúcia Leitão referiu-se, curiosamente, que é algo que eu tenho falado com os meus colegas. Portugal, de certa forma, não é um país grande, comparado com uma dimensão dentro da Europa, Alemanha, França, etc. Não indo buscando, por exemplo, um país na América Latina, Portugal é um país relativamente pequeno. Mas, e é esse o contra-argumento, é que efetivamente não falo da rodovia sequer, mas temos uma ferrovia muito atrasada, uma ferrovia ainda por desenvolver. E partindo dessa perspectiva, gostaria de perguntar à doutora Lúcia Leitão se o desenvolvimento da ferrovia seria uma possibilidade de combate a este desfaçamento que existe num território tão pequeno, que é chocante, comparado com um país como a Alemanha, territorialmente. Se o desenvolvimento da ferrovia, e porventura da rodovia, mas a rodovia sabemos que não tem vindo a ser desenvolvida, se o desenvolvimento da ferrovia poderia ser uma solução para o combate às assimetrias e, consequentemente, à desertificação do interior. E depois também, por último, também fazer uma pergunta ao Dr. Carlos Peixoto, deputado pela Guarda da Assembleia da República. O Dr. Carlos Peixoto falou na questão das medidas aplicadas, e algo que eu tenho visto e tenho visto alguns comentadores, não muitos, mas alguns comentadores que são sensíveis verdadeiramente, na minha ótica, ao interior. E sobretudo aquilo que eles vieram a tocar quando este governo foi aplicando medidas para o país, foi: será que fez sentido e continuará a fazer sentido que o governo aplique medidas iguais para o país inteiro como tem aplicado para os grandes centros urbanos? Fará sentido, por exemplo, o CEIA e o Distrito da Guarda ter as mesmas medidas de prevenção e de segurança de saúde que o Porto, Coimbra, por exemplo, que os grandes polos urbanos? Isso faz-me lembrar muito também quando o vice-presidente do PSC e presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, na altura veio falar em criar-se uma cerca sanitária em Lisboa. Será que fará sentido não digo o interior e o resto do país pagar por o aumento de casos na Grande Lisboa, mas as regras, de certa forma, e está aqui o Luís também como representante da Associação de Empresários Senenses, e para um dono de um estabelecimento em Ceia, por exemplo, para um dono de um bar, ter que encerrar às 11, meia-noite, creio que é muito mais sufocante, até pela quantidade de clientes que vai ter naquele dia, do que um dono de um bar em Lisboa. Pronto, é muito essa a minha questão das minhas perguntas. Elas todas acabam por se interligar um pouco também com o debate, e mais uma vez agradecer a excelente qualidade dos moderadores. Obrigado.
Então, vamos fazendo pela ordem. O Luís, podes Ok. falar. Boa noite mais uma vez. A hora já vai um bocadinho avançada, mas acreditem ou não, eu até estava a pedir para que alguma pergunta me fosse feita, porque na minha intervenção fui injusto, ou um bocadinho injusto para com a Associação Empresarial, uma vez que falei de muita coisa que queria falar, mas queria aqui também realçar e informar quem está presente que nós, a Associação Empresarial, criámos uma parceria entre grande parte dos comerciantes de ceia para criarmos aqui uma rede entre todas as empresas, onde todos damos descontos a todos. Portanto, foi criado um cartão, igual a este que eu tenho aqui na minha mão, que grande parte das empresas têm, e que permite a que todos tenhamos descontos nos comércios de cada um de nós. Isto para evitar as compras fora do concelho e proporcionar mais vendas e mais faturação cá, para tentarmos, ao fim e ao cabo, que as empresas se mantivessem de pé, como dizia há bocado o Carlos e bem, à tona da água e que não afundassem. É esse o nosso objetivo, claro, e é uma obrigação da Associação Empresarial. Portanto, no seguimento da pergunta do Marco, em relação à fiscalidade, ao IRS, ao IRC, o que eu quero e pretendia que acontecesse era que fosse algo que beneficiasse aqueles que estão no interior e que são empresários, mas também os investidores que estejam fora do nosso concelho e que se sintam lá fora motivados para virem investir ao nosso concelho. Portanto, se aquilo que é a realidade no litoral for igual àquela realidade que tem no interior, e também com as fracas vias de comunicação que temos, não há vontade de haver investimento aqui. Eu assim passaria se estivesse fora de cá. Agora, para os que já estão, algo dentro da fiscalidade que possa ser criado e que realmente dê algum oxigênio aos que estão cá e que proporcione eles continuarem a estar de porta aberta durante muitos anos. E depois, em claro está, em segundo lugar, atrair ao investimento externo. Falei agora das vias de comunicação e volto a falar. O Carlos dizia bem que nós vamos receber o maior envelope financeiro que alguma vez recebemos. Claro está que vai servir para tapar buracos, nomeadamente o Ministério da Saúde, que está um buraco que não tem fim, mas nós ainda temos a esperança que um dos ICs seja feito, ou aquele que já existe e que vem e que está prometido, que está em tábua parado há muitos anos e que nós, e eu quando ouvi falar desses dinheiros, sonhei logo e espero que seja um sonho que venha a tornar-se real com a conclusão desse IC. É necessário, é obrigatório para nós podermos atrair empresas para virem para a nossa zona, para a nossa região, e para que os que estão e os que possam vir sejam competitivos, porque senão vamos acabar por morrer aqui no tempo e vamos ficar os que estamos. Muitos, se calhar, vão ter vontade de se ir embora e nunca vamos conseguir atrair grandes grupos económicos para a nossa região. Acho que era esta a questão do Marco, suponho eu, que tinha a ver com a fiscalidade. Eu avancei aqui um bocadinho já a falar das vias de comunicação, mas que entendo que é algo que também deve ser posto em cima da mesa e deve ser visto realmente como algo que nós necessitamos, como algo que é obrigatório e que já não podemos passar muito mais tempo sem estas ligações. Não falo porque não posso exigir as duas, apesar de ser um sonho meu, era a conclusão deste IC e era a ligação a Viseu. Não podendo haver os dois, pelo menos concluirmos aquele que já está a meio e que seria uma obrigação nos dias de hoje já estar concluído. Acho que é tudo para já, Marco. Suponho eu que era responder à tua questão. Muito bem. E agora, Lúcia Leitão. Espera, não tem som. Não tem som.
Tá? Eu queria agradecer ao Marco as duas perguntas que me fez, porque essas sim são coisas que eu tenho muita satisfação a responder, mas antes disso queria pegar em duas coisas que o Dr. Carlos Peixoto disse e que eu, por razões várias, não queria dizer. Mas quando ele começou a sua intervenção, dando os parabéns à JSD, as que estão aqui presentes e as que não estão aqui presentes, porque realmente é preciso fazer coisas deste género e eles fizeram. E está a correr bem, fizeram-no bem. Ainda bem que o Dr. Carlos Peixoto ele tem mais à vontade para dizer isso e fez bem dizer. E como acabou, é que realmente eu acho que dinheiro nunca faltou, essa é a verdade. Em Portugal nunca faltou dinheiro. O que o dinheiro foi mal gasto, mal gerido, mal distribuído e para destinos menos transparentes e menos claros. Portanto, quando disse agora no fim que o dinheiro que vem é para tapar buracos, quer dizer, é uma coisa que eu peço então ao PSD e ao Dr. Carlos Peixoto neste caso, ao menos se até aqui foram enfim, bons colegas da Assembleia, porque estava em primeiro lugar o país e não os partidos, então agora comecem a exigir contas, a falarem, a darem a conhecer ao país. As pessoas precisam de saber o que é que vocês fazem, o que é que vocês estão contra, em que é que vocês... É absolutamente necessário, Dr. Carlos Peixoto, que isso venha cá para fora. Isso é muito importante, ainda bem que o disse. Relativamente às perguntas do Marco, realmente, Marco, Portugal, e o Marco sabe isso muito bem, sempre teve maior população no litoral do que no resto do país. Isto desde o tempo da Reconquista. O mapa mais antigo que se conhece de Portugal já nos mostrava essa assimetria. Portanto, se calhar, sobre isso. Agora, de facto, a pequenez do país, a maior distância que nós temos não chega aos 200 km, de leste a leste, do interior ao litoral. Como é que nós podemos justificar? Eu não me importo que as pessoas falem da palavra interior. Eu só não concordo é que a palavra interior passe a ser um adjetivo. Ou seja, a interioridade do interior como sendo uma característica destes povos daqui, deste lado. E isso é que eu acho que não tem que ser. Nós não temos que ser menos desenvolvidos por não estarmos junto ao mar. Estamos na parte este do país e não na parte oeste, porque se repararmos bem, também há regiões de baixa densidade junto ao litoral. O litoral alentejano, por exemplo, muitas regiões do litoral algarvio. Portanto, são regiões litorais e têm fraca densidade populacional, e são regiões periféricas e são regiões menos populosas e menos desenvolvidas. Portanto, o que eu não quero é que se justifique o atraso pela distância ao mar. Ponto. Há ali regiões, zona de Alcobaça, Alto Minho, ali a meia dúzia de quilómetros do mar, são regiões de baixa densidade. Portanto, eu não quero que o interior seja adjetivar esta região de interior como sinónimo de atraso ou de subdesenvolvimento. Isso é que eu acho que, como eu antes de andar pelo turismo, era professora de geografia e, portanto, vejo o território, se calhar, um bocadinho de outra maneira. Bom, posto isto e a questão da interioridade está resolvida, pôs-me a questão dos transportes e lá vamos nós, se calhar, a bater no mesmo. Em Portugal, e não foi só em Portugal, na Europa, houve um erro crasso ao longo destes séculos, quer dizer, sempre que se desenvolvia um meio de transporte, abandonava-se o anterior. Isto é histórico. Desenvolveu-se o caminho de ferro, abandonou-se o transporte marítimo. Desenvolveu-se o rodoviário, abandonou-se o ferroviário. Quando, afinal de contas, o ideal para qualquer país do mundo e para qualquer território é que haja uma complementaridade nos meios de transporte. E até numa época que se vive de querermos economias sustentáveis, países sustentáveis, regiões sustentáveis, de facto o ferroviário, e o Marco pôs a questão muito importante, tem toda a importância, até porque é um meio de transporte de menor sinistralidade, de menor poluição, enfim, tem imensas vantagens relativamente a outro transporte qualquer. E no caso português, se calhar bastava pegar em linhas que já existiam e modernizá-las, atualizá-las. Por exemplo, daqui também mando um recado e peço ao Dr. Carlos Peixoto, que ainda nunca percebi muito bem o que é que os governos pensam, porque é que não há, eu não percebo, articulação do tipo de via da Península Ibérica com o resto da Europa.
Por exemplo, por aqui começa o problema. A bitola não é a mesma, as nossas linhas, as nossas tipo de via não articula com a da Europa. Portanto, chegamos ali e paramos. Pronto, é um erro que eu considero enorme e que já tem sido debatido aí quando se discute o TGV e tudo isso por aí. Portanto, Marco, para lhe dizer que sem uma boa rede de transportes não há desenvolvimento. E, portanto, esta zona onde nós estamos, esta parte fronteiriça, esta parte este de Portugal, de facto está mal servida, não só em transportes rodoviários, algumas, nós, no nosso caso, mas também ferroviário. Eu também compreendo, vamos lá ver, os governos, quando fecharam determinadas vias férreas, não as fecharam porque sim, quer dizer, porque, olha, agora não queremos nada com os comboios. Não é bem isso. De facto, as coisas para existirem têm que ter consumo, ou seja, se não há passageiros para o comboio da linha X, com certeza que a linha tem que fechar. Eu sou de acordo disso. Agora, temos é que saber porque é que não há pessoas a frequentar. Para já temos menos população e porque temos outras alternativas que nós entendemos que são melhores, nomeadamente a estrada, o automóvel, o autocarro, etc. Se o comboio oferecesse bons preços, conforto, eficiência, com certeza que era uma boa alternativa e eles desempenhavam o seu papel e eram desenvolvidos. Agora, o problema vai sempre parar ao mesmo. Mas por que é que eu quero a linha de caminho de ferro ou a autoestrada se não vive cá ninguém? É isso que as pessoas dizem. Então voltamos ao princípio da questão. O problema destas regiões de Portugal, destas regiões rurais, mais deprimidas, mais periféricas, só se resolve, o Luís disse isso há um bocado, com empresas, com empregos. Nós temos aqui vários jovens no painel, começando pelo Afonso, do qual eu sei a opinião. Se calhar qualquer um destes jovens faria tudo para vir viver para Ceia, se tivesse trabalho. Portanto, as três condições fundamentais para que a nossa região possa ter o caminho de ferro, possa ter a autoestrada, possa ter tudo isso de que falamos, é preciso que haja emprego, emprego e emprego. E para isso é preciso haver empresas. E para haver empresas é preciso que haja condições e boa vontade de quem manda. Então íamos à questão dos impostos, dos benefícios, eu sei lá, o Dr. Carlos Peixoto saberá. Ou seja, atrativos para que as pessoas investissem no interior. Porque eu acho que já foi moda as pessoas quererem viver em Lisboa, no Porto. Mas hoje eu acho que não. Tenho a percepção que a grande maioria das pessoas jovens gostaria de ter uma vida bonita, tranquila, confortável, mas que pudesse oferir do mesmo tipo de trabalhos, do mesmo tipo de ordenados, que naturalmente ainda existem em Lisboa e no Porto e não existem no resto do país. Eu não sei se respondi ao Marco, mas respondi ao Marco e outras coisas. Muito obrigada pela oportunidade. Dr. Carlos. Agora sim, me estão a ouvir? Sim. Bom, o Marco colocou-me uma questão, mas penso que há aí algum equívoco. O que o Marco diz é se as medidas devem ser iguais para todo o território, tendo em conta que em vários pontos do território a crise, e esta crise pandémica e a crise sanitária, não se sente da mesma maneira. Ora bem, não há nenhuma lei da Assembleia da República ou do Governo, até pelo seu caráter geral e abstrato, que deva ou possa apenas aplicar-se numa crise que é global, apenas aplicar-se a uma parte do território, incidindo num distrito e excluindo outros. Há, porém, regras regulamentares e outros mecanismos que permitem, como permitiram, aliás, que, por exemplo, os presidentes de Câmara, a Direção-Geral de Saúde, fosse investida de poderes no sentido de determinar determinadas regras num determinado concelho em detrimento de outros. Foi o que aconteceu em Ovar, com a cerca sanitária de Ovar. Foi o que aconteceu depois em Lisboa, em alguns concelhos e até em alguns bairros de Lisboa, e é aquilo que acontece pelo mundo inteiro. E, portanto, vamos lá ver, quer dizer, as receitas não são as mesmas em todos os sítios do país, embora me pareça que faz todo o sentido
uma vez que o vírus não tem fronteiras, não chega à fronteira do concelho e não passa para o lado de lá, também não pode haver estas barreiras legislativas no sentido de se discriminar um concelho em detrimento de outro. As coisas vão ter que ser medidas caso a caso e, nesse aspecto, aquilo que está a ser feito é o que é possível ser feito. Já se falou aqui de imensas coisas, muitas questões, muitas delas cruzadas umas com as outras, mas que exigem uma reflexão muito profunda. Eu podia estar a falar aqui 2 horas sobre elas, mas apenas vou deixar aqui uma nota sobre os ICs, que falou o Luís, e sobre digamos, a rede ferroviária, que falou a doutora Lúcia. Quanto aos ICs, o Luís, e bem, diz que acha que, pelo menos com este dinheiro, o Governo deveria fazer, se não os 3, pelo menos 2, ou pelo menos 1 IC que estão prometidos. Ora bem, eu não tenho propriamente esta posição. Não é que eu seja contra a execução dos ICs, nada disso. A questão é esta. É que estes 58 mil milhões de euros têm naturezas diferentes e fontes de financiamento diferentes. 15 mil milhões de euros vêm a fundo perdido da União Europeia para Portugal. A fundo perdido. É dinheiro que é despejado em Portugal. Depois há uma outra parte, que são 10 mil milhões, que são empréstimos que a União Europeia faz ao nosso país e que nós temos que reembolsar à taxa zero. Mas temos que devolver mais para a frente. O resto tem a ver, portanto, os outros 28 ou 29 mil milhões de euros têm a ver com o atual quadro comunitário de apoio, que ainda tem dinheiro que não foi gasto, e com o próximo quadro comunitário de apoio, que termina em 2030. Ora bem, o que é que eu acho? Os ICs, nomeadamente o IC7, aquele que termina em Oliveira do Hospital, e que se previa que acabasse em Celurico da Beira, na A25, que fazia ligação à A25, ou o IC37, ceia nelas, deveriam, no meu entendimento, deveriam ser feitos, não era com este dinheiro, porque este dinheiro não é para fazer estradas, desculpem lá que vos digo. Aliás, fazer estradas hoje já não é sexy, desculpem lá a expressão. A União Europeia nem aprova um programa, um plano apresentado pelo nosso país que coloque lá alcatrão, estradas que não sejam ligações a zonas industriais. Não aprova, não vale a pena. Aprova ferrovia, aprova requalificação dos portos, não aprova dinheiro para estradas. O que significa que, quanto mais nós insistirmos em que o Governo deve colocar estes ICs debaixo deste pacote dos 58 mil milhões de euros, é a melhor forma do Governo nunca mais fazer isto. Porque até lá pode pô-lo, só depois a União Europeia diz que não, e o Governo, com este argumento de que coloca estas obras, digamos, neste programa, nunca mais o vai colocar no Orçamento de Estado. Tem que ser o país que tantas estradas fez, também com apoios comunitários, é verdade, mas que tantas estradas fez, tem que também conseguir fazer 1 ou 2 destes ICs. Quando muito, eu até admitia, quando muito, pode eventualmente recorrer ao próximo quadro comunitário de apoio, nunca a este fundo dos 15 mil milhões. Porque deste fundo dos 15 mil milhões, como eu escrevi em agosto, no Público, no Jornal Público, aquilo que eu acho é que todos os agentes políticos, as forças vivas da região centro, e eu quando falo da região centro, falo talvez da zona mais visitada da região centro, a seguir a Fátima, que é a Serra da Estrela. 8 em cada 10 portugueses já foram à Serra da Estrela ou conhecem a Serra da Estrela. E 9 em cada 10 já foram a Fátima. E, portanto, a região da Serra da Estrela, que é que tem o PIB mais baixo do país, e a Serra da Estrela, que é uma marca que já vinga por si, deveria pensar não em estradas, porque isso é mais do mesmo. Faz parte, é pré-histórico, desculpem lá. Mas devia pensar nestes 15 mil milhões. As estradas é para outro eixo, não é para este. Devia pensar num projeto verdadeiramente estruturante, num projeto que eu chamei um dia de um projeto mágico.
algo que faça a diferença, um projeto transnacional, um projeto que traga gente de todo lado, nomeadamente de Espanha e de França. O exemplo que eu dei na altura foi este. Porque é que em Espanha há o Parque Warner, e eu falava de um grande parque de aventura ligado aos esportes de inverno. Porque é que há o Parque Warner em Espanha? Porque é que há a Disney em França? Porque é que há a Little Holland na Holanda? E porque é que em Portugal não há nada? Reparem que, se nós formos à Espanha, até temos o Museu Guggenheim, que custou milhões, mas que leva também milhões de pessoas a Bilbao, que é uma zona de interior. E que Madrid é outra zona de interior do país. Portanto, nós temos que ser ambiciosos. Não vale a pena dizerem que eu sou lunático quando penso nisto. É evidente que é preciso medir, fazer estudos económicos destes projetos. Mas isto é preciso sonhar um bocadinho e pensar alto para depois nós adaptarmos estes investimentos à nossa realidade. Dito isto, estradas, sim, com orçamento de Estado e, porventura, com uma parte de fundos comunitários. Nunca com este fundo a fundo perdido. Segunda coisa, bitola europeia. O que está aqui em causa, e a doutora Lúcia disse muito bem, é que toda a ferrovia e todas as linhas de comboio, para todos percebermos, que vão ser feitas, ou que vão ser requalificadas, chegam em Espanha, pelo menos a metade de Espanha, de Madrid para lá, a Catalunha, por exemplo, já tem hoje bitola ibérica. O que é a bitola? A bitola é a largura dos carris. É que na Europa os carris são mais largos do que aqui. O que significa que se as nossas composições saírem de Portugal com a nossa largura de carril, têm que chegar à Espanha e ser mudadas para as carruagens, para as composições espanholas. Isto representa custos de contexto enormíssimos e torna-nos menos competitivos. Por isso é que há muita gente a defender que nós, se fizermos uma obra de raiz, devemos fazer uma obra de bitola europeia e não de bitola ibérica que só serve para Portugal e para a Espanha. Mesmo assim, para a parte de Espanha, porque a outra parte já se compatibilizou e se compaginou com aquilo que são as regras europeias. O problema que existe é que é preciso medir a relação, e é preciso entrar aqui na relação de custo-benefício. É que a construção de linhas de bitola europeia em Portugal tem um custo e um preço que é, para nós, porventura, incomportável. E o Governo acha, eu não tenho neste momento dados para dizer que o Governo acha mal ou acha bem, que deve apostar com a diferença de preço entre a requalificação com a bitola europeia e com a bitola ibérica, que deve apostar na produção de hidrogénio, que é uma energia que nós podemos, que será, digamos, que será suficiente para satisfazer os interesses e as necessidades do país e que ainda pode ser até armazenada e depois vendida para outros países. Enfim, são opções estratégicas muito importantes e nós temos que confiar que em algumas destas coisas o Governo está atento, em muitas outras penso que não está, e não está numa seguramente, que é na coesão territorial. Nós vamos continuar com estes milhões, ou sem estes milhões, vamos continuar a ser os parentes pobres do país e de toda a prioridade governativa deste governo. Eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isto, porque não há coragem política de se fixar um regime fiscal verdadeiramente competitivo para o interior do país, que, como disse a doutora Lúcia, é talvez a melhor receita para trazer empresas, para trazer emprego, para fixar pessoas, em vez de hoje, como acontece, o que acontece é que as pessoas passam e não ficam. E, portanto, nós temos que mudar o chip do turismo de passagem para o turismo residente, no fundo, para fixar pessoas. Há várias formas de fazer isso. Uma delas, e penso que a mais competitiva, é de facto irmos pela parte fiscal, que é difícil de calibrar, é difícil de aprovar, mas é algo que vale a pena o nosso governo, seja ele qual for, constituído por que partido for, pensar seriamente. Muito obrigado, Dr. Carlos, pela sua intervenção e a todos os oradores pelas respostas que deram e que enriqueceram o debate aqui do nosso evento. Marco, tens mais alguma questão? Algum reparo a fazer?
Pronto, e é só. Obrigado pelas respostas. E é só deixar uma última pergunta assim, se não houver mais, e se não há mais no Facebook para fechar o debate em si. Na verdade, são duas perguntas. A primeira tem em conta uma proposta que foi apresentada recentemente pelo presidente do PSD, o Dr. Rui Rio, de deslocar o Tribunal Constitucional e o Supremo Administrativo para a região de Coimbra. Ou seja, perguntava aos 4 conferencistas se acreditam que esta medida do PSD, lá está, de deslocar o Tribunal Constitucional e o Supremo Administrativo para Coimbra, é um princípio daquilo que pode ser um conjunto de medidas e um bom caminho na coesão territorial. Isto porque também já ouvi vários especialistas e vários comentadores a defenderem uma deslocação pelo território nacional dos ministérios que estão localizados em Lisboa. Não falo propriamente da questão do Infarmed, não falo propriamente noutros serviços do próprio Estado, mas o simples caso dos ministérios, o Ministério da Agricultura localizado no Alentejo, neste caso, o Ministério das Pescas localizado no Algarve. Pronto, e se esta medida do Dr. Rui Rio de começar por deslocar o Tribunal Constitucional e o Supremo Administrativo para Coimbra, é um bom princípio para a coesão territorial. E depois também a segunda pergunta, porque foi algo que foi aqui muito falado, foi tanto da doutora Lúcia como do Luís e do Dr. Carlos, muitas das coisas bateram em alguns pontos do plano macroeconómico do António Costa e Silva, nomeadamente as ferrovias, que é um dos projetos que ele quer apresentar, a questão de hidrogénio, que ele também tem falado, e por isso perguntava se, tal como o António Costa e Silva, quando tem vindo a defender o plano macroeconómico para a próxima década de Portugal, se tal como ele também acreditam e defendem que Portugal necessita, para dar o salto, de conseguir transportar as inovações nacionais a uma escala europeia e, quem sabe, internacional. Isto porque ele tem vindo a demonstrar que o Observatório de Harvard comprovou que Portugal, em termos de registro de patentes e inovações, é um país que está à frente de muitos parceiros europeus, parceiros até com mais capacidade industrial e económica. E nas palavras de António Costa Silva, ele acredita que Portugal precisa de fazer esse salto para a exportação das inovações e da marca portuguesa para o internacionalismo e para a parte europeia. Pronto. É muito essas duas questões e, mais uma vez, obrigado por estarem a responder às mesmas. Quem é que quer falar primeiro? Dr. Carlos? Posso, numa penada, dizer o seguinte. Esta proposta, que já entrou, aliás, na Assembleia da República, do PSD, de deslocalizar estes 2 tribunais, o Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal Administrativo de Lisboa para Coimbra, é, como disse o Marco, e bem, um sinal positivo, é algo de muito simbólico, não resolve tudo, porventura não resolve nada, mas é talvez o primeiro passo no sentido do país assumir definitivamente a necessidade de desconcentrar e de descentralizar para outras zonas do país. É evidente que esta questão coloca problemas jurídicos, eu não sei sequer se ela vai ser aprovada ou não, e que tem a ver com os direitos dos trabalhadores e com a sua fixação, onde já têm a sua vida organizada e com as leis laborais que conferem direitos que muitas vezes são inultrapassáveis. Dito isto, aquilo que eu penso que o PSD poderá vir a fazer, e eu espero que venha a fazer no futuro, é fixar, legislar, apresentar um projeto que, mais do que deslocalizar o que já existe, é localizar aquilo que de novo se cria em termos de serviços públicos, sempre fora das grandes áreas metropolitanas. Só em circunstâncias muito específicas, só com uma fundamentação muito consistente, é que deveria ser admissível a
criação de novos serviços públicos em Lisboa, no Porto e nas zonas, digamos, mais densificadas do ponto de vista populacional. E, portanto, a regra deveria ser sempre a opção pelos territórios de baixa densidade. E eu penso que é para aí que se caminha, porque a desconcentração de serviços é uma das políticas absolutamente vitais para que a coesão territorial passe das palavras aos atos. Quanto ao plano do professor Costa e Silva, enfim, é um plano com algumas boas ideias, com alguma estratégia, com pensamento, com um trabalho profundo, mas eu lembro o seguinte: em Portugal, o governo entregou a estratégia do país para os próximos 10 anos a um sábio que se chama professor António Costa e Silva. Em Espanha, os espanhóis entregaram a 110 ou 120 sábios, para que vejam a diferença e a dimensão. Lá são 120 que desenham o futuro do país. Aqui é uma única pessoa. E este plano tem um pecado, digamos, um pecado original, é que não quantifica nada. Apenas, digamos, fala de algumas coisas que já sabiam, outras um pouco mais inovadoras. Não estou com isto a criticá-lo, estou apenas a dizer que muito do que se lá diz já se conhecia e, portanto, aquilo, vamos lá ver, há ali questões de fé e não passam disso, e é aquela questão que falou o Marco da digitalização das empresas, da inovação, enfim, eu acho que isso já foi um bocadinho o chão que deu uvas, das patentes. Nós podemos ter muitas patentes. Não sei se lembram, há 2 anos, 3 anos, 4 anos, andavam na moda as startups. As startups, toda a gente falava nas startups. Portugal era o rei das startups. Pois eram, muitas delas nem desempenhavam nenhum tipo de atividade. E se forem ver depois o resultado das startups, umas produziram produziram alguns frutos, mas a maior parte delas ficou pelo caminho. E, portanto, aquilo que eu acho é que em vez de nós estarmos presos a esse tipo, digamos, eu acho que é um novo riquismo intelectual. Em vez de estarmos presos a isso, acho que devíamos apostar mais, sinceramente, na diplomacia económica. Não é desprezar as nossas empresas, os nossos empresários, sempre apostar neles, mas não ter o foco só aí. Nós precisamos de investimento estrangeiro de qualidade. E, portanto, o que o governo deve fazer é diplomacia económica, vender o nosso país lá fora, como vendeu e muito bem o governo do Pedro Passos Coelho e do Paulo Portas, com o Paulo Portas como ministro dos Negócios Estrangeiros, que andou a vender o país por todo lado, e isso resultou muito e muito bem, porque foi exatamente com esses investimentos que nós conseguimos gerar receitas suficientes para baixar o nosso déficit de 11% para 3% em 4 anos. E, portanto, Marco, penso que te respondi. Penso que é mesmo a minha última intervenção e agradeço muito esta oportunidade de tocar umas ideias convosco. Este debate era infindável. Obviamente que nós podíamos, em cada um destes temas, podíamos estar aqui muito tempo a falar e justifica-se que possamos eventualmente encontrar-nos noutra ocasião para voltar a falar sobre estas e outras questões de relevo para o país, mas também para o nosso distrito e para a nossa cidade de Ceia. Mais uma vez, obrigado e continuem assim com essa vontade em debater temas importantes, porque é com este debate que surgem ideias e é com as ideias que cada um de vós assegura o vosso futuro e o nosso futuro coletivo. Muito obrigado. Há mais alguma nota? Sim? Mais alguém quer falar? Sim, posso só dar uma... Sim. Em relação ao Marco falou, o doutor Carlos Peixoto, pronto, já tocou aí numa ideia que para mim é fundamental, a palavra certa. Portanto, Portugal é um país pequeno e, curiosamente, das maiores assimetrias, e isto é espantoso, como é que nesta dimensão as assimetrias a todos os níveis são tão profundas.
Ora, a simetria significa que temos muito de um lado e pouco no outro. Só há duas maneiras de resolver a assimetria. Ou trazemos uma parte do que há num lado, colocamos no outro, ou criamos de novo no outro. Foi, no fundo, essas duas ideias que o Dr. Carlos Peixoto disse. E eu acho que nem uma nem outra, mas as duas. Podem as duas trabalhar ao mesmo tempo. E a palavra certa tem que ser descentralizar, para não confundirmos com outras coisas que muitos políticos também defendem. São coisas muito diferentes de regionalizar. Descentralizar, como o próprio termo indica, é deixar de estar tudo no mesmo centro e levar. E a questão do tribunal eu não respondo, porque não tenho conhecimentos para opinar sobre isso. Mas vejo com alguma simpatia que outros ministérios, não é outros, porque isso é o tribunal, mas que certos ministérios, de facto, não estivessem em Lisboa. E isso era descentralizar, porque depois a própria descentralização acarretava em si a criação de novas riquezas e de novas funcionalidades, porque são os efeitos multiplicadores. E aí tínhamos as duas partes a que o Dr. Carlos Peixoto se referiu. Transpor de um lado para o outro, mas também criar novo nesse último espaço. Realmente não me parece que possa ser de outra maneira. Aliás, várias vezes penso nisso, a União Europeia deu bem um exemplo, que instalou os vários serviços da União Europeia em cidades e até em países diferentes. Isto é um exemplo de descentralização. O Tribunal está no Luxemburgo, não é? O Parlamento está em Estrasburgo, etc. Portanto, já descentralizou esses serviços e essas instituições. Portanto, porque é que em Portugal não se podia fazer? Em relação ao Tribunal Constitucional, não sei responder. Não tenho conhecimento para isso, mas acho que sim, descentralizar é o termo próprio para este fenómeno. Muito obrigada, parabéns pelas vossas iniciativas. Continuem a trabalhar, porque embora digam que os políticos são maus, não trabalham, não são todos iguais e vocês podem fazer a diferença nos novos futuros políticos. Não é, Dr. Carlos Peixoto? Podem fazer a diferença, acho. Está, doutora Lúcia? Estou. Agora não a ouvi, desculpe lá, mas estava aqui a responder a uma mensagem. Está bem, eu estava a Fazer dizer. a diferença, estamos cá todos para a fazer e acho que só conseguimos fazê-la se todos tivermos a remar no mesmo sentido. Sim, exatamente, é isso. Pronto, muito obrigada, muitos parabéns e agradeço a todos. Foi um gosto estar com todos vós. E sobre aquela questão da União Europeia, faltou acrescentar que, por exemplo, o Banco Central Europeu está em Frankfurt, portanto, Alemanha, Luxemburgo, França, Bélgica, portanto, está um pouco espalhado por vários países. Eu concordo plenamente com essa proposta do PSD, por ser a minha área, a área da justiça. Eu acho que é mais uma medida simbólica do que propriamente de natureza económica, ou seja, é um sinal claro que não tem que estar tudo em Lisboa, não tem que estar. Porque, por exemplo, dou um exemplo, o Tribunal da Concorrência não está em Lisboa, está em Santarém, por exemplo, é um dos tribunais, e só há um tribunal no país. Agora, por exemplo, o Tribunal Marítimo, porque é que tem que estar em Lisboa? Não precisa estar em Lisboa, pode estar numa cidade em que tenha maior ligação às questões do mar, por exemplo, no Algarve, por exemplo. Portanto, por exemplo, mesmo a questão dos tribunais administrativos é uma questão que pode ser reformulada, por exemplo, até temos na Guarda um tribunal administrativo e fiscal, são exemplos, pronto. São medidas concretas que podem fazer toda a diferença. Algumas são mais simbólicas, mas podem fazer toda a diferença para o futuro. Pelo menos daqui para a frente, novos organismos, em vez de irem para Lisboa ou para o Porto, irem para Viseu, para a Guarda, para Coimbra, para Vila Real, por aí. Pronto, eu acho que foi um final de dia muito interessante, muito produtivo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos 4 convidados por terem aceitado o convite da JSD, por terem dado uma parte do vosso tempo, do vosso precioso tempo a uma atividade de uma juventude partidária. Era mais agradável estar a ver televisão, ver outros programas, mas quero agradecer do fundo do coração esta vossa presença, esta vossa participação e, sobretudo, os conhecimentos que transmitiram, as experiências, e só enriqueceram este dia e este debate.
Portanto, a todos, quero agradecer muito a presença, espero contar convosco novamente para breve, para outras atividades, e muito obrigado pela vossa presença, do fundo do coração. Muito obrigado. De referir Obrigado que a todos. daqui a uma semana vai haver outro evento da JNC de Ceia, que vai ser a seu tempo apresentado, deste género, mas isso fica para daqui a cerca de 2 dias, 2, 3 dias, que vamos apresentar o novo cartaz do segundo evento da JNC de Ceia. A todos, muito obrigado e boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado.